Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? A Isaíra me pediu para trazer uma reflexão para vocês hoje à tarde e eu quero pensar um pouquinho sobre a mulher e a igreja. Hoje as mulheres elas estão bem mais interessadas em suas carreiras profissionais e menos desejosas de outras atividades. Muitas trabalham fora e, por isso, estão sempre afobadas, correndo, sem tempo para nada, e isso inclui a igreja. Mas eu penso que as nossas escolhas não podem atrapalhar as nossas responsabilidades. Quero pensar com vocês sobre 3 mulheres que sempre atuaram na igreja e que fizeram toda a diferença na comunidade onde elas estavam. A primeira mulher é Dorcas. O texto está lá em Atos 9, de 36 a 42. O texto fala que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhes: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Tabita, no aramaico, e Dorcas, no grego, significam gazela. A ressurreição de Dorcas é uma das 7 mencionadas na Bíblia, incluindo a ressurreição de Jesus. Dorcas é um modelo não apenas para as mulheres, mas para todos os crentes. Eu estou olhando meio assim de lado porque eu não imprimi o texto, então eu estou olhando aqui no computador, tá bom? Vamos ver 3 marcas que Dorcas deixa para a gente e que servem de exemplo para a gente também. A primeira marca é que ela era uma mulher amorosa. O texto diz: cheia de boas obras e esmolas que fazia, ou, na linguagem de hoje, usava todo o seu tempo fazendo bem e ajudando os pobres. Ela costurava vestidos e túnicas. Como costureira, que era a sua profissão, ela fazia o bem. Era conhecida por ajudar. Usava seu talento para ajudar os outros e fazer o bem a eles. O que fazemos para o outro ou para os outros com as nossas vidas, com a nossa vida? Os nossos talentos servem a Deus ou somente a nós? Dorcas era conhecida por fazer o bem. Como que nós somos conhecidas? Conheço algumas mulheres que são conhecidas pela fofoca. Conheço algumas mulheres que são conhecidas pela dedicação. Qual é a forma como as pessoas nos conhecem? A segunda marca é que Dorcas era uma mulher amada. Ela amava e por isso era amada.
era amada em consequência do bem que ela fazia às pessoas. A sua morte causou comoção. Versículo 39 fala disso. Muitos pedem amor e reclamam que ninguém os ama, mas o amor é recíproco. Se você dá, você recebe. Se você não dá, não tem o que receber. Dorcas deu amor e teve amor. Quer ser amado? Cultive a beleza do caráter. Não só a beleza física. Seja boa, seja agradável, seja útil. Faça o bem. E a terceira marca de Dorcas é que ela era uma mulher cristã. Talvez essa marca devesse vir primeiro, mas eu acho que ela arremata tudo, né? A raiz de tudo, ela era uma mulher amorosa e era uma mulher amada porque ela era uma mulher cristã. Tinha visão correta da vida, amar ao Senhor e ao próximo, amar ao Senhor e ser útil ao seu próximo. Teve reconhecimento da igreja. Todos choraram quando ela morreu, porque ela faria falta. Ela foi útil na vida, mas foi útil também na morte. Na sua morte, ela uniu as mulheres ao redor de si. E foi útil também quando ressuscitou. Muitos creram no Senhor. Este é o melhor exemplo de um cristão dedicado. Sua vida é útil em todos os sentidos. Nossa vida tem sido útil? Nós temos tido estas marcas? Somos amorosas, somos amadas, somos reconhecidas como mulheres cristãs? O segundo exemplo são duas mulheres que aparecem juntas. E geralmente quando se fala delas é para fazer alguma gracinha sobre nome de criança. Trifena e Trifosa. O texto está lá em Romanos 16, 12 e diz assim, Paulo, né, escrevendo aos Romanos, no final ele diz assim, saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, outra que trabalhou arduamente no Senhor. As duas, Trifena e Trifosa, são mencionadas apenas aqui neste texto. Isso dificulta um pouco as informações, mas dá para fazer algumas considerações com aquilo que a gente vai pesquisando. Primeiro, o significado do nome delas. O significado dos dois nomes é bem parecido. Um significa delicada e o outro significa mimosa. São nomes gregos que eram usados pelos romanos. Usar nomes parecidos era comum no caso de gêmeos. Os comentaristas acreditam que elas eram gêmeas. Elas também deviam ser nobres, pessoas da alta sociedade, pessoas que provavelmente frequentavam o palácio, tá? Trifena é citada em um livro escrito no segundo século a respeito de Paulo. O nome do livro é Atos de Paulo. Não foi escrito por Paulo, mas escreveram sobre ele e mencionam Trifena nesse livro. Houve uma rainha chamada Trifena, que era sobrinha do imperador Cláudio. 30 anos depois de Cristo, haviam cristãos dentro do palácio imperial. Todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César, é o que Paulo fala em Filipenses 4:22. E até famílias no palácio, o caso de Trifena e Trifosa. O evangelho se infiltrou no palácio, que combatia o evangelho.
Paulo fala, a breve referência de Paulo fala do trabalho delas, né? Trabalham no Senhor, trabalham arduamente, são operosas no trabalho do Senhor. O verbo dá a ideia de que elas se afadigavam mesmo, que elas se cansavam no trabalho do Senhor. E não era um cansaço ruim, elas se cansavam porque elas trabalhavam. Não era um trabalho esporádico, de vez em quando der tempo, se sobrar tempo, eu apareço lá. Não, elas deveriam ter uma função, elas deveriam ter uma atividade constante na igreja, pela forma como Paulo fala. Paulo ainda menciona Pérside, que provavelmente era uma senhora mais idosa, que trabalhou na igreja também. Trifena e Trifosa, talvez mais jovens, né? E a juventude é um excelente tempo, é um tempo excelente para trabalhar pelo Evangelho. Graças a Deus por mulheres que fazem a obra de Deus sem reclamar, com disposição e com disponibilidade. 4 lições que a gente pode aprender aí com esse relato de Trifena e Trifosa. O evangelho pode penetrar em todas as camadas sociais. Nós erramos quando achamos que o evangelho deve ser pregado apenas para os pobres. Ricos e nobres também têm necessidades espirituais. Segunda lição: trabalhar pelo evangelho não é só para os homens. As mulheres têm valor e não podem e não devem se omitir. O evangelho valoriza a mulher e conta com o trabalho das mulheres também. O trabalho para o Senhor não é algo a ser feito se sobrar tempo, e esta é a terceira lição. Alguns vêm para a igreja como um lugar em que você vai receber bênçãos, e não como um lugar onde você vai para servir. O maior serviço a Cristo tem sido feito por aqueles que se dispõem, por aqueles que se comprometem. E quarta lição com Trifena e Trifosa: a igreja tem todo tipo de gente. Trifena e Trifosa eram nobres. Erasto era procurador da cidade. Se você continuar aí no texto, você vai ver no versículo 23 que ele era um procurador da cidade. Priscila e Áquila eram fazedores de tendas. Escravos, nobres, oficiais civis, ex-escravos, estes faziam parte da igreja. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é melhor e ninguém é pior do que ninguém na igreja. Todos podem e devem ser úteis, independente da sua classe social. E o terceiro e último exemplo é Joana. Tem pelo menos 3 lugares em Lucas que a gente vê ou lê sobre Joana, né? Lucas 8, de 1 a 3, Lucas 23, 55 e 56 e Lucas 24, de 8 a 10. Joana é o feminino de João. João significa Yahvé mostrou favor, ou Yahvé é gracioso. Jesus mostrou favor e foi gracioso com ela. Curou-a de alguma enfermidade, não sabemos qual, mas ele a curou. O seu marido era um funcionário de Herodes. E Herodes era inimigo de Jesus. Mas a graça do Salvador fez com que Joana e Cusa, seu marido, servissem a Jesus. Vamos ver 2 marcas, pelo menos na vida de Joana,
que servem como exemplo para nós. A primeira é que Joana testemunhava de Cristo, uma mulher testemunhando de Cristo. Olha lá os versículos 2 e 3 do capítulo 8 de Lucas. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam sido saídos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Não se diz qual foi a enfermidade de Joana. Não se sabe se, como Maria Madalena, ela estivesse endemoniada. O texto não diz. Segundo a tradição, Joana e Cusa são o casal mostrado lá em João 4, de 46 a 54. Depois vocês podem ler. A lição que Joana nos dá é de que quem foi agraciado por Jesus, quem foi favorecido por Jesus, deve segui-lo e testemunhar dele. O nome de Joana, Yahvé, é gracioso. O nome de Cusa significa modesto. Ela responde à graça e ele mostra o caráter que o nome dele expressa. Um casal nos bastidores. Eles não procuraram os holofotes. Eles seguiam Jesus e ajudavam nas necessidades de Jesus. Mesmo Cusa sendo alto funcionário do palácio, alto funcionário de Herodes, ele não tinha medo de testemunhar, assim como Nicodemos teve. A história diz que Cusa perdeu o posto no palácio por causa do seu testemunho. Mas isso não importava. Eles queriam compromisso com Jesus. Lição para nós? Testemunhar de Jesus, mesmo que isso nos custe. O segundo exemplo que Joana nos deixa é que ela era uma mulher mantenedora de Cristo, da obra de Cristo, daquilo que Cristo fazia. Lucas 8,3 diz: Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Ela investiu em Cristo, ela investiu na obra de Cristo. Seguia-o desde a Galileia. Mantinham Jesus com recursos e trabalhos. Talvez cozinhassem, lavassem. Jesus não tinha uma ocupação secular, não tinha um trabalho secular. O grupo que andava com ele também não tinha. Mas eles precisavam comer, beber e se vestir. E elas ajudavam nisso. Isto é o reino de Deus. Quem foi tocado por Cristo, serve a Cristo. Uns com a vida, outros com seus bens. Muitos hoje dão o louvor. É mais fácil que dar os bens, mas os dois são importantes. Para concluir, muitos pensam em vida cristã como receber bênçãos de Deus, ou fazer barulho no culto. Vida cristã é ter uma vida de utilidade, que leve as pessoas a nos amarem pelo nosso caráter. É ser cheio de boas obras. Então, sejamos amáveis para sermos amados. E sejamos úteis, porque isso enriquece a vida. O trabalho na obra de Deus, aqui, nesta terra, só terá fim quando Ele vier nos buscar. Então, esteja sempre disposto e disponível para o que Deus mandar. Quem se compromete com Cristo sempre ganha. Que Deus nos abençoe e que Deus, através do seu Espírito, continue falando aos nossos corações. Beijo.